Fala pessoal, vamos lá, né? Hoje não tem bordão, né? Tem a vinheta depois, mas é um dia de reflexão, né? Pra gente conversar aqui, trocar uma ideia sobre o que aconteceu ontem, né? Mais um vexame do Internacional, mais uma eliminação traumática, mais uma eliminação precoce, né? O Inter de novo fora da final do Campeonato Gaúcho, segundo ano consecutivo, num campeonato fraquíssimo, né? O Inter ficando fora da final e muito possivelmente dando de barbada, né? O título para o rival que está voltando da Série B, assim como ano passado deu o título para um time que estava na Série B e no outro ano deu o título para um time que foi rebaixado. Então, os motivos para tudo isso e a reflexão que fica, né, do dia seguinte, com a cabeça um pouco mais fria do que rolou ontem e do que a gente tem que estar preparado para acontecer aí no futuro, beleza? Então fica comigo depois da vinheta. Vamos trocar uma ideia então, porque eu quero falar sobre algumas coisas, né, que me incomodaram ontem e que vem incomodando, né, no Inter como instituição, como pensamento de futebol, tá? Vou fazer uma linha do tempo aqui, tá? Quero falar sobre o jogo, evidente, né, o empate do Inter 1-1 contra o Caxias, derrota por 5-4 nos pênaltis, mas para mim a eliminação não começou ontem, né? É claro que o ambiente do Beira-Rio estava maravilhoso ontem, o torcedor comprou a ideia do time, comprou o discurso do Mano Menezes na festa de aniversário do clube na quinta-feira, né, que o Inter precisava de uma virada de chave, que o Inter ia deixar tudo dentro de campo, e eu acho que passou muito também pelo técnico do Internacional essa eliminação no Campeonato Gaúcho. Até acho que o Inter não fez um jogo ruim ontem, né? O Inter fez um bom primeiro tempo, mereceu vencer por 1-0, talvez até por uma diferença maior de gols, só que perdeu muitos gols ontem também. O Inter não soube matar o jogo. Fez 1-0 com o gol do Maurício numa linda jogada do Luiz Adriano, um gol que começa lá com o Kehler, né, no campo de defesa, é um golaço coletivo do Internacional. O Inter tem outras chances para fazer 2-0. Teve um chute do Tauá Lara, teve um chute do Maurício, teve jogadas do Wanderson, teve uma cabeçada do Mercado, né? O Inter sob controle do jogo, né? O Inter dominando, o Inter com volume, o Inter com posse de bola. Só que eu não entendo o tesão desse time desgraçado de tomar gol nos acréscimos. É de uma imaturidade do time. E o que me incomoda é que eu tava lá na arena, no Grenal, que o Inter perde por 2-1, com dois gols nos acréscimos. Um do Vina no primeiro tempo e o do Carbajo no segundo tempo. E o discurso foi: não, vamos levar de aprendizado, vamos aprender com os erros, né? Vamos entrar concentrado, vamos concentrar até o último minuto. E de novo, um gol do nada o Inter toma, o Caxias não tinha agredido o Inter em nenhum momento no primeiro tempo, a não ser um erro bizarro do Depena que vai afastar uma bola e coloca lá no pé do Jean Dias para ele fazer o gol, e o Kehler salva. Foi a única chegada decente do Caxias no primeiro tempo. O Inter tava com o jogo na mão, sob controle. Aí aos 47 do segundo tempo, do primeiro tempo de um jogo que vai a 48, o Inter com a bola lá na frente, né? Ou seja, dominando a partida, toma um contra-ataque dentro de casa com 1-0 a favor. A bola passa por todo mundo, o Baralhas vira de costas para a bola, vem um cruzamento para dentro da área, o Mercado simplesmente deixa o Heron pular sozinho, tá o Olara na cobertura e aí tá feita a merda, né? 1-1 e o clima, o ambiente no Beira-Rio já é de novo, né? De novo, de novo, de novo. E não vai dar de novo, e não vai dar de novo. E, enfim, né? Mas pelo menos a gente tinha a atuação do Inter como parâmetro de que o time estava bem, que o time estava construindo, que não tinham jogadores jogando tão abaixo como vinha acontecendo no campeonato, onde o Inter demorou para engrenar e agora que já está fora dá para dizer que não engrenou no campeonato gaúcho. E no segundo tempo o Inter não conseguiu fazer o gol. E aí, para mim, claro que tem a bola do Wanderson na trave, tem o gol anulado do Luiz Adriano, que são coisas do imponderável do futebol, né, do detalhe, do dia não, vamos dizer assim, só que nunca é o dia sim do Internacional. E eu acho que o Inter faz escolhas para que não seja o dia sim nunca. E ontem eu responsabilizo o Mano Menezes. Quando ele chama o Pedro Henrique para o jogo, e eu acho que ele tinha que chamar mesmo o PH para entrar no segundo tempo,
Ele não poderia ter tirado o Wanderson, que é um jogador de 1 para 1, é um cara que tá sempre deixando a defesa tensa, sempre deixando a defesa nervosa, porque num drible ele pode desarmar a defesa toda e achar um passe. Ele é o líder de assistências na temporada, ele pode achar um chute de fora da área como achou ontem e fazer o gol da vitória. Tu teria Pedro Henrique de um lado, Wanderson do outro, Alan Patrick por dentro, Luiz Adriano na frente, o Maurício que tava fazendo uma boa atuação, aí ele tira um por outro. E aí tu perde poderio de fogo, tu precisava fazer um gol só. Ah, mas ia deixar aberto, mas tu ataca marcando, defende atacando, né? Pressiona o Caxias, tu tava com 40 mil pessoas do teu lado ontem, né? O Depena tava fazendo um jogo muito abaixo no segundo tempo, já tinha cartão amarelo, né? Ele já não vem numa boa sequência, o Depena, então não tinha necessidade de ter tirado o Wanderson ontem. E aí depois ele troca ainda o Luiz Adriano pelo alemão, um por outro, né? Eu acho que o Luiz Adriano só deveria ter saído se tivesse realmente sem condições de jogo, nem que ele ficasse parado lá na frente, porque ele fez um grande jogo, o Luiz Adriano, ontem, ganhou todas no pivô, deixou o centroavante, os meias do Inter em condição de marcar pelo menos 3 ou 4 vezes. É um cara que é um batedor de pênalti, é um cara experiente, então não poderia ter saído do time ontem. E o Estevão na vaga do Maurício, né? E aí vai uma loucura, né? Porque o Estevão, ele não jogou durante todo o campeonato estadual. Ele não jogou. Ele foi jogar contra o Caxias na semifinal lá em Caxias. O Estevão sobrou da lista de relacionados do Grenal, que foi o jogo mais importante. Aí ontem ele entra como solução do time para ganhar o jogo. E teve a bola do jogo no segundo tempo, nos acréscimos do jogo, que o Pedro Henrique dá um mumuzinho para ele fazer o gol. Bate de primeira, Estevão. Tem medo de ser feliz, aquele velho discurso, né? Do Dourado lá atrás, enfim. Faz o gol. O time já tá com um a menos depois de uma expulsão infantil do Depena, de novo, né? Sucumbiu no momento decisivo, foi mal no Grenal, errou pênalti contra o Melgar, ontem abaixo de novo foi expulso. Poxa vida, o que tá acontecendo com o Depena? Cadê aquele jogador que a gente viu jogar tão bem ano passado? Né? E aí o Estevão perde o gol, né? Que leva a decisão para pênaltis. Nos pênaltis, gente, aí eu vou ter que falar de novo, né? Sobre o Estevão. O Mano até disse ontem, escolhi porque tava bem e tal, né? Treinou bem durante a semana, o Matheus Dias é um jovem e bateu também. Só que me incomoda essa escolha. Por que o Estevão foi a quinta cobrança do Inter? Se tá 4-4 e a quinta cobrança é a decisiva, não bota o Estevão a bater, mesmo que tenha treinado bem. Porque o cenário é justamente esse, o cenário propício é esse, dele errar o pênalti e ele acabar com a sua carreira dentro do Internacional. Por que o Bustos não bateu o pênalti ontem? Por que o Mercado, jogador de Copa do Mundo, não bateu o pênalti ontem? Por que o Vitão, que jogou contra o Real Madrid na Champions League, não bateu o pênalti ontem? Por que o Baralhas não bateu o pênalti ontem? Né? Já bateu pelo Atlético Goianiense, que não bateu a quinta cobrança? Por que tem que ser o Estevão a bater a quinta cobrança? Né? O silêncio do Beira-Rio ontem, quando o Estevão foi pra bola, já indicava isso. Então, os jogadores erram, os experientes erram. Contra o Melgar, errou o Tyson, errou o Edenilson, errou o Depena, 3 experientes. Beleza, mas o tamanho que eles têm para sustentar essa cobrança é um. Do Estevão é outro. Foi uma covardia o Estevão bater a quinta cobrança. Ele tem que ser cobrado por isso. Como o Peglo foi cobrado por errar um pênalti na Bombonera, com o D'Alessandro sentado no banco de reservas, na Libertadores de 2020. Então, pensem nisso. Pensem nisso. Esses detalhes que tiram o Inter dos títulos. Em nível estadual, em nível nacional e em nível internacional. Porque agora é isso, né? O elenco é suficiente para ser campeão gaúcho? Era, mas não foi. E agora? Nós temos uma Libertadores pela frente, sorteio hoje, nós temos a Copa do Brasil com adversários muito melhores, nós temos o Campeonato Brasileiro com adversários muito melhores, então o discurso da diretoria e do Mano de que o time é suficiente para ser campeão gaúcho, e era, vai ser suficiente para os objetivos do Inter na temporada? Não vai. Não vai. E a direção tá aí, né? Fica não contrata até o final da janela, enfim, vamos esperar, né? Perdendo negociações por alguns detalhes, né? Que poderiam contratar. E o cenário é devastador no Inter, na minha concepção, né? Perdemos o Campeonato Gaúcho na semifinal pro Caxias, um time de Série D.
Vamos pro sorteio da Libertadores hoje, né? Com medo de qualquer time que a gente vai pegar. Então, eu acho que é um momento de reflexão importante dentro do Inter hoje. Alguma coisa tem que acontecer. Não sei se é a saída do Mano, né? Porque para mim é decepcionante, né, a atuação do Mano no Campeonato Gaúcho. A gente esperava muito mais desse time vice-campeão brasileiro. E chega de falar em vice-campeonato brasileiro, porque o time vice-campeão brasileiro também é o time eliminado pelo Melgar nas quartas da Sul-Americana. É o mesmo time que caiu para o Caxias no Campeonato Gaúcho, e isso é muito maior que um vice-campeonato brasileiro. Muito maior. Então, acabou a bengala do vice-campeonato e agora vamos ver o que o Inter vai fazer, né? Tem uma janela aberta até o começo de abril, né? Mas a esperança de chegar alguém realmente é bastante nula. Então, não sei se o Mano tira mais algo desse time. O discurso de ontem não gostei, né, em relação a preparação de pré-temporada, diz que conduziram mal, né? Mas que ao acaso do futebol, que o Inter merecia ter passado. Enfim, né? O Inter treina hoje, se reapresenta, mas eu, sinceramente, né, não tenho muitas expectativas de dias melhores enquanto não mudar, ó, a mentalidade da diretoria, do técnico, de alguns jogadores, de tudo que aconteceu. Beleza? Deixa o teu comentário em relação ao que tu desabafou aí ontem, né? Um espaço também pra gente conversar entre os colorados aqui e tentar entender o que que tá acontecendo com o Inter, né? Onde é que as coisas se perderam, né? Um time campeão de tudo, um time extremamente vitorioso, copeiro, né? Hoje não é respeitado por ninguém. Olímpia, Melgar, Globo, é, Caxias, Grêmio da Série B, enfim, Vitória, N eliminações que nós tivemos aí nos últimos anos, dentro do Beira-Rio, com o estádio lotado, com o estádio vazio, fora de casa, dentro de casa, com regulamento, sem regulamento, então não tem uma receita de bolo para o Inter classificar, né? Sempre acontece algo diferente. Beleza? KTO.com, minha parceira, né? Ontem ficou faltando só a vitória do Inter, né? Para que eu pudesse faturar lá na KTO, imagino que vocês também. Mas se registra lá na KTO.com, né? Afinal, é a chance que a gente tem de ganhar, né? Na KTO a gente tem chance de ganhar, já que com o Inter tá realmente bastante difícil. Beleza? Cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aquele abraço, gente. Fiquem bem. Eu volto aí durante o dia, né? Afinal, hoje tem sorteio da Libertadores, tem muitas coisas pra gente falar, e claro, os reflexos, né, da eliminação colorada no Gauchão. Aquele abraço. Tchau, tchau.